Olá, paz do Senhor a todos. Eis-me aqui novamente. Vamos dar continuidade à nossa palavra, amém? Nós vamos fazer a leitura bíblica, né? Vamos ler os capítulos, versículos da Bíblia. Eu parei no 19 de Levítico, né? Hoje nós estamos indo para o capítulo 20. Severas penalidades que falam sobre o ocultismo, santidade, falta de respeito aos pais, morte devido ao adultério, morte devido ao incesto, morte devido à homossexualidade, morte ao incesto, novamente, morte devido à bestialidade e outros pecados sexuais. Também sobre mandamentos e médios encantadores. Para falar a verdade, no capítulo 19 foi falado, né, sobre isso, né? Foi falado qual é a morte, sobre o incesto, que o incesto é um homem, um pai ter algo com o filho, né? A morte devido a incesto, que é quando a necessidade do Senhor de ter que dar esses mandatos e advertências nos mostra a evidente perversão total do homem, que é um homem pervertido, né? Em geral, não estou dizendo assim o homem, é a perversão entre homem e mulheres, tanto faz, né, a sexualidade. A bestialidade tiver relação sexual com um animal, quando a pessoa resolve ter algo íntimo com o animal. Isso é um pecado brutal para Deus, né? Que isso nunca deve existir. E qualquer que tomar a sua irmã, filha, pai, filha, mãe, que fala sobre a nudez, né? Que não pode ver a nudez da mãe, a nudez do irmão ou da irmã, do tio. Isso também é pecado perante Deus. Eu sei que muitas vezes tem família que se sente à vontade, ficando na frente de um filho, na frente de uma filha, ou talvez a filha ou o filho fica nu também, né, perante os pais. Isso não é bom aos olhos de Deus. Nós temos que nos cobrir a nossa nudez. Eu acho que entre um homem e uma mulher, a nudez é para o marido ou para a esposa, entendeu? E isso vem totalmente da Bíblia. Então, no capítulo 20, fala totalmente dando o mesmo entender das penas de diversos crimes, que é a repetição diversas da lei, como casamentos ilícitos, a proibição de comer sangue. Então, nós vamos para o capítulo 21, que está falando aqui sobre a santidade. Aqui no capítulo 21, fala sobre: depois o Senhor disse a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e lhes diga que não se contaminem por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais próximo, por sua mãe, ou pai, ou filho, ou irmão, e por sua irmã virgem que está perto dele, a qual não tenha tido marido, por ela também se contaminará. E sendo principal entre os povos, não se contaminará, porque se tornaria imundo. Não farão calva na sua cabeça, nem rasparão as pontas de sua barba, que em sua carne darão golpes. Santos serão o seu Deus, e não profanarão o nome do Senhor Deus, porque oferecem as ofertas queimadas ao Senhor e o pão do seu Deus, porquanto serão santos. No capítulo 7 do versículo 21, fala: mulher prostituta ou desonrada não tomarão, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, divorciada, porque és santo a seu Deus. Portanto, se santificarás, pois o pão do teu Deus oferece santo, isso será para ti. Porque eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. E se a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profanará o seu pai, será queimada com fogo. Olha que os castigos de antigamente, irmãos, eram castigos bem severos, né? Tanto é que hoje a gente para pensar, tem certos países por aí que
os castigos deles, eles trazem da Bíblia. Eles seguem ali severamente os mandamentos da Bíblia. Aí a gente fica aqui, meu Deus, sem entender que crueldade, que isso, porque eu sei que Deus não quer essa maldade hoje no mundo, porque quando Deus fez a lavagem na terra, que colocou, mandou a inundação, né, que teve a arca de Noé, que refez novamente a humanidade, Deus já fez aquilo para limpar, né, a terra, para tirar toda a perversão, todo o castigo, todo o pecado, todo o mal que estava acontecendo com frequência, né, naquela época. E hoje tá pior, né, gente? Porque, irmãos e irmãs, se a gente for parar para pensar, se Deus ordenar que vai limpar a terra, nós não podemos nem voltar, nem nos humilhar, nem pedir, nem clamar, porque olha como é que nós vivemos o mundo hoje. O mundo hoje é pai matando filhos, filhos matando pais, amigos que se dizem ser amigos matando o outro, traição, prostituição, sabe? Vícios em cima de vícios. Então, tudo tá vindo ali, ó. Se a gente for puxar, na época de Jesus ali, do passado, hoje tá muito pior. Bem pior do que daquela época. Que naquela época não existia matança como está tendo hoje, irmãos. Olha os feminicídios. É um feminicídio atrás do outro. Há pouco tempo aí, eu sei que é coisas que não é nem necessidade da gente comentar, né, aqui no canal, mas há pouco tempo aí, ó, do nada, uma polícia mata outra. Polícia, gente, pessoas da lei. Então, na época de Jesus, era muito mais limpo, muito mais saudável do que hoje, onde a gente, como nós estamos vivendo. Nós vivemos num mundo de maldade, num mundo de traição, num mundo de perversidade. Então nós temos que sim buscar a Deus a todo momento, nós temos que estar na presença dele a todo tempo, para que nós não para nós não cairmos em tentação, não entrarmos nessa... Está se tornando uma mania a maldade nesse mundo, irmãos. Como eu falei, né, da santidade, e o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, o que foi consagrado para vestir as vestimentas, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará suas vestes, nem entrará onde haja alguma pessoa morta, seja pai, mãe, pois se contaminará. Nem sairá do santuário para não contaminar o santuário de Deus, porque a coroa do azeite da unção de Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor, e ele tomará ele por esposa uma mulher em sua virgindade. Viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, essas não tomará, mas virgem do seu povo tomará uma mulher. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu, Senhor, sou o que santifico, nenhum defeito. E o Senhor falou ainda com Moisés, dizendo: falarão e lhe digam, homem da sua descendência, nas suas gerações, no qual houve algum defeito, não se aproximará para oferecer o pão de seu Deus. Porque nenhum homem no qual houver deformidade se aproximará como um homem cego, ou coxo, ou mutilado, ou de membros demasiadamente compridos. Ou homem no qual houver o pé quebrado, ruptura da mão, corcunda, anão, defeito nos olhos, ou que tenha sarna, ou impigem, ou testículo mutilado, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote no qual houver alguma falta, aproximar-se para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. A oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, a oferta do alimento ou grãos, o holocaustos e a oferta pacífica, a lei proibida a um homem que fosse imperfeito no aspecto físico de exercer o seu ofício de sacerdote. Entretanto, a graça lhe proporcionava o seu pão cada dia. Em outras palavras, se ele tivesse um defeito de alguma forma, ainda servia como sacerdote, mas não podia assistir em certas tarefas.
Mas não entrará até o véu, nem se aproximará do altar. Não podia oferecer sacrifícios. Aqui Deus não está rejeitando seu filho por ele ter uma deficiência ou algum problema, mas que o sacerdote, ele poderia até ser um sacerdote, mas para servir a Deus ali, levando suas ofertas, ele não poderia participar. A santidade das ofertas, como o capítulo anterior é concluído com a ordem para desqualificar certos sacerdotes de oferecer sacrifício, este capítulo começa com as condições sobre as quais até os sacerdotes qualificados legalmente não deviam participar das ofertas. Tem a ver com os sacerdotes que comem certas porções dos sacrifícios, o que foi requerido deles fazer, o que significa que ele se contaminou de alguma forma ou foi contaminado não por falta própria. No caso da contaminação por qualquer motivo, o sacerdote tinha que se submeter-se a uma purificação que pudesse uma vez mais participar dos sacrifícios. Falhar em fazer isso poderia causar a perda de sua alma. Um sacerdote, qualquer varão da descendência de Arão, que for leproso ou padecer fluxo, não comerá das coisas sagradas, que era do sacrifício, teria que ser purificado. E o que tocar qualquer coisa imunda de cadáver, o varão que tiver saído derramamento de sêmen por masturbação, isso é pecado. Continua sendo em relação aos sacerdotes o processo da purificação. Eles foram advertidos contra o contato profano. Também nós tiveram que ser advertidos contra uma aliança profana. Também nós foram advertidos contra a classe de imundície cerimonial. Também nós devemos ser advertidos contra toda a imundície da carne e do espírito. Foram demovidos de muitos altos privilégios sacerdotais por defeito físico e desenvolvimento natural imperfeito. Nós também, pelo defeito moral e pelo imperfeito desenvolvimento espiritual, temos que ser perfeito aos olhos de Deus. Para sermos perfeitos aos olhos de Deus, nós temos que fazer a vontade dele, não sermos desobedientes. A desobediência leva à perda das nossas almas e Deus não quer que isso aconteça conosco. Nenhum estranho, seja gentil, comerá das coisas sagradas. Não poderá participar do sacrifício, um servo, o que significa que esses membros da sua família poderiam participar do sacrifício também. Alguém da casa do sacerdote comer coisa sagrada, que é sacrifícios por erro, sem saber que é parte de um sacrifício, 20% do valor do dinheiro acrescentaria uma quinta parte. Na profanação, não profanarão, pois, as coisas santas dos filhos de Israel. Nessas partes aqui de Levíticos, irmãos, fala, sobre os sacrifícios, sobre o que deve ou não ser feito, o que é pecado e o que não é pecado. No capítulo 23, fala sobre as festas, O ano sagrado de Israel continua uma festa semanal e 7 festas anuais. Mas as festas anuais estavam relacionadas às festas semanal. As festas semanal eram o sábado, as 7 festas anuais eram a Páscoa, as festas dos pães asmo, a festa das primícias, o Pentecostes e as festas das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Tudo isso proclamava a obra de Cristo no plano de redenção de sua forma. Hoje nós temos os dias festivos, que são nossos feriados, Nossa Senhora, temos esses feriados que muitas, às vezes, o homem que inventou, Mas tem ali o nosso Natal, tem o nosso Ano Novo, tem o Dia das Crianças, estão ali cada vez mais inventando dias para comemoração, Aí os pães sem levedura significa o pão sem levedura, é uma figura perfeita, sem mancha, imaculada de Jesus. No sétimo dia, nenhum trabalho devia ser feito, que no caso seria o sábado, Como eu mencionei ali nos capítulos anteriores. As primícias ao Senhor, o feixe das primícias devia ser balançada no dia depois de sábado, que seria o dia em que Cristo ressuscitaria da tumba. Nenhuma oferta pelo pecado acompanhava o feixe, porque Jesus era sem pecado.
E o que apresentava a perfeição de Cristo imputada ao homem crente? É no dia em que movertes o molho, oferecereis um cordeiro de 1 ano, sem defeito, ao holocausto do Senhor. A oferta será de 2/10 de flor de farinha, tipificava a vida perfeita de Cristo, amassada com azeite, Espírito Santo sobre o e dentro de Cristo. Oferta queimada ao Senhor com cheiro suave. Os bolos deviam ser queimados no altar e o que remete à morte de Cristo, que foi agradável a Deus. O que simboliza o vinho, o gozo de companhia, a salvação, tudo proporcionado por Cristo. Não comereis pão, nem grão de trigo torrado, nem espigas, até mesmo neste dia. Parte desta oferta devia ser comida pelos sacerdotes e a parte dela queimada no altar. As primícias simbolizam a ressurreição de Cristo. Pentecostes. O dia depois de 7 semanas completaria o 10º dia, 15º dia. Daí o nome Pentecostes, que na realidade significa no hebraico 50 ou 50º dia. Este versículo declara o programa do bem-estar de Deus. Os que não eram donos da sua própria terra e se encontravam em tempos difíceis, segundo a lei, podiam colher nos cantos dos campos e deste modo obter grãos que podiam servir como comida. Nessa parte de Pentecostes aqui, irmãos, como eu falei nos versículos anteriores, era a lei que Deus lançava, que as pessoas poderiam colher seus milhos, suas espigas, tal, mas aquelas que cairiam pelo chão, eles não deveriam recolher. Por quê? Porque ali, aquelas que ficavam caídas pelo chão, se tornaria alimento para aqueles que não tinham condições de plantar, para aqueles que estavam passando necessidade, para aqueles que necessitavam de alimento. Então, até nisso, Deus pensou, né? Sobre as trombetas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: no 7º mês, ao 1º mês, terei um sábado, uma comemoração ao som de trombeta e uma santa convocação. Que seria: nenhuma obra de trabalho servil fareis e ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. Sobre a expiação, Israel devia repousar neste dia, o que significa o repouso de Cristo. Traria o qual viria a alma que o busca. Enquanto isso, nesse tempo, era um só dia de repouso. Dito isso, nesse tempo era um só, tipificado por um sábado a cada semana. Agora é um repouso perpétuo, porque tudo está em Cristo. O nosso repouso está sendo nos domingos, né, irmãos? Porque muitos têm o seu repouso, o seu descanso no sábado, né? Que tem uma religião que eles descansam nos sábados, né? Que é os adventistas. Eu acho até bonito da parte deles, que é um descanso oferecido ao Senhor. Só que nós, seres humanos normais, né, fala logo assim, porque nós não, o ser humano, ele não quer fazer conforme Deus tipificou em nossas vidas, né? O nosso descanso é no domingo, e nem sempre o domingo há descanso, porque muitos têm que trabalhar nos domingos, então não há descanso. Eles colocam ali uma folga na semana, algum dia da semana, para simbolizar o sábado, que acaba se tornando o nosso feriado, né? A nossa folga, para quem trabalha. Sobre o capítulo 24, fala as lâmpadas. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliva, moído para a luminária, para manter acesas as lâmpadas de contínuo, fora do véu do testemunho, no tabernáculo do testemunho. Arão os colocará desde a tarde até amanhã diante do Senhor continuamente. As lâmpadas deveriam ser acesas pelos sacerdotes a cada manhã às 9 horas do sacrifício matutino, a cada tarde às 15 horas, sacrifício vespertino, e ao pavio deviam ser limpos ou substituídos e o azeite reposto. Estatutos perpétuos pelas vossas gerações. O cumprimento disso sob a nossa aliança pertence ao Espírito Santo, que mora no coração e na vida de cada crente, para sempre. No candelabro, era um processo contínuo que exigia atenção a cada manhã, a cada tarde, e não poderia ser negligenciado. Estava diante do Senhor. Também tomarás a flor de farinha. Cada pão será de 2/10 de um efã.
E os porás em suas fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa limpa diante do Senhor. Porás também sobre a fileira incenso puro, oferta queimada ao Senhor, a cada sábado. Isso será posto em ordem continuamente. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque coisa santíssima é para eles dar ofertas queimadas ao Senhor dos estatutos perpétuos. Sobre a blasfêmia. Naquele tempo, o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um egípcio, saiu entre os filhos de Israel, e o filho de israelita e um homem de Israel brigaram no acampamento. E o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. A ideia que ele amaldiçoou Deus é a lei de Deus. Então levaram a Moisés, e a sua mãe se chamava Semolite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E puseram no cárcere, até que fosse declarado por palavra a vontade do Senhor. A sujeição da mente que aparece neste versículo é o cuidado de fazer o que Deus quisesse, em vez de agirem no calor de seu próprio julgamento. É algo muito gracioso. Então, aqui nós vamos trazer para os dias de hoje, que alguma coisa que acontece de errado, as pessoas querem agir com as suas próprias leis. Eles mesmo querem ser a lei, eles mesmo querem julgar. Muitos morrem, né? Perdem suas vidas por causa dessas leis malditas. Porque se existe a lei, se existe a polícia, se existe o juiz aqui na terra, se Deus deixou eles para que sejam julgados, os que estão errando, nós, seres humanos ao redor, não temos que julgar, não temos que dar o nosso veredito. E muitos dão o seu próprio veredito. Nós temos que colocar nas mãos do Senhor para que o Senhor faça justiça. Porque, gente, irmãos, irmãs, nada melhor do que a justiça de Deus. Não existe, olha, pode ter juiz, promotor, advogado, escrivão, tabelião, mas a justiça maior é a justiça de Deus, gente. As justiças que vêm dos céus, porque quando ela vem naturalmente. E você vê as mãos de Deus, o mover de Deus na vida daquelas pessoas que fazem a maldade. Então, o que nós fazemos aqui mesmo nós colhemos. É o que nós plantamos. Se plantamos uma semente boa, vamos colher frutos bons. Se plantamos sementes ruins, vamos colher sementes ruins. Quem de vocês vai plantar limão para colher melancia? Não existe isso, gente. Então, nós temos que fazer o bem, nós temos que fazer a vontade de Deus, nós temos que entender que Deus nos quer purificado, nos quer transparente diante dele. A presença de Deus em nossas vidas é absolutamente necessário. Nós necessitamos de Deus, nós necessitamos da presença dele em nossas vidas. Eu já tive, irmãos, tantas provas disso na minha vida, que muitas vezes a gente se distancia de Deus e fica... Quando a gente volta atrás, a gente para pensar, poxa, Senhor, eu tive tanto tempo para estar na sua presença, eu tive tanto tempo para falar, para ter um diálogo com o Senhor, mas eu perdia meu tempo com coisas supérfluas. Muitas vezes eu deixava de orar, muitas vezes eu deixava de clamar, muitas vezes eu deixava de interceder. Aí quando vem na mente, poxa, por que eu não fiz isso? Poxa, o Senhor estava o tempo todo falando comigo, pedindo para me conversar com Ele, pedindo para me se abrir com Ele, e eu praticamente estava deixando Ele de lado. Quando isso acontece, irmãos, nossa vida começa a desmoronar. Aí vem enfermidade, vem provações, vem... provas que você fica, meu Deus, o que eu vou fazer para passar por essa prova? Como que eu vou conseguir sair disso? Como que eu vou isso? Então vai existindo, vai criando monturo, vai criando obstáculos na sua vida que você fica sem entender por que você está passando por aquilo, por que Deus não está vendo, por que Deus não está respondendo. Gente, nós temos que entender que Deus está nos respondendo. A todo tempo Deus está nos respondendo. A todo tempo Deus está nos escutando. Mas cabe a nós termos uma intimidade com Deus, irmãos e irmãs. Você aí do outro lado que precisa dessa intimidade com Deus, caia
Cair não é vergonha para ninguém. Volte atrás. Fale com seu Deus, tenha uma intimidade com Ele. Entra no seu quarto, entra no seu íntimo, vai dar a Deus o que Ele precisa. Ele quer te ouvir, Ele quer saber o que você está necessitando, o que você está precisando. Seja uma cura, seja um emprego, seja um esposo, seja uma esposa, seja uma casa nova, seja o que for, irmão. Se vocês não colocar Deus na frente dos seus sonhos, Deus na frente dos seus projetos, vocês não vão sair do lugar, irmãos. Irmãos e irmãs, nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas. Eu sou testemunha viva disso. Eu passei por um momento aí que eu não estava dormindo. Eu estava deitando na minha cama para dormir. Eu simplesmente via à noite. Eu via, e o pior de tudo é que quando eu pegava no sono, mal eu pegava no sono, eu acordava. E ficava acordando, e ficava imaginando, meu Deus, por que eu tô acordando tanto? Gente, sabe o que é isso? É o Espírito Santo te chamando para orar. É o Espírito Santo pedindo para você clamar a Deus. É o Espírito Santo pedindo para você se voltar para Deus. Então foi aonde eu percebi que o Espírito Santo estava me acordando, não era eu, não. O Espírito Santo estava me acordando para falar com Deus, para me continuar as minhas orações, para me continuar as minhas intercessões. Irmãos, nós somos falhos, nós somos fracos. Às vezes a gente passa por tanta provação, seja com filho, seja com pai, seja com esposo, seja com irmão, seja com qualquer parente, alguém de longe ou de perto. E aí vai vindo aquele desânimo e a gente pensa, Deus, eu não dou mais conta. Só que você não pensa assim, Deus, eu não dou mais conta. Você pensa assim, eu não dou conta mais. Fala com Deus. Entrega essa causa difícil para Deus. Ele vai tomar de conta, porque Ele vai ver que você resolveu estar na presença dEle. Ele está lá de cima, irmãos, mas Ele está nos escutando, Ele está nos observando. Ele sabe o que nós falamos, Ele sabe o que nós pensamos. Então, quando você estiver passando por essa luta, coloca Deus nela. Você diga a Ele, Senhor, meu Deus, só o Senhor pode me ajudar. Me socorre, Pai. Foi o que eu fiz, irmãos. Irmãos, eu cheguei numa situação que eu parei e falei, Senhor, eu não consigo mais, Senhor. Onde eu estou errando? O que eu preciso mudar? Me ajuda, Senhor, me dá a resposta. Toca na minha alma, Pai. Faz o seu mover na minha vida, Pai. Eu não dou conta mais com tanta provação. Eu não dou conta mais com tanta coisas que está acontecendo na minha vida sem eu entender. Eu preciso entender, Pai. No momento que eu abri meus lábios, irmãos, e falei com Deus, entreguei a Ele as minhas aflições, que não são mais minhas, irmãos, são dEle. É Ele que está cuidando. É Ele que está revertendo toda essa história na minha vida. Assim como Ele faz na minha vida, irmãos, Ele vai fazer na sua vida, irmãos e irmãs. Então, creia. É um casamento destruído. Pede ajuda para Ele. É um filho que está nas drogas, que está nos vícios, que está nas ruas, entre as rodas dos escarnecedores. Entrega a Ele. É um emprego. Entrega para Ele. É uma enfermidade. Entrega nas mãos dEle, porque só Ele é o nosso médico, é o nosso juiz, é o nosso advogado, é o nosso patrão. Só Ele é o nosso refrigério, irmãos. É apenas Ele. Desculpa, irmãos, tá? Eu fiquei emocionada porque eu sei, né, o que eu passei e eu sei que Deus está no controle, Ele já está modificando a minha história, tá? Eu já estou tendo minhas respostas através dEle, Ele está me dando as respostas. Então eu digo para vocês que vocês têm que entender que tudo que nós precisamos, nós temos que buscar a Deus.
Nós não temos que blasfemar, nós não temos que julgar, nós não temos que criticar, nós não temos que reclamar, nós não temos que colocar problemas na frente do nosso Deus. Nós temos que mostrar para o nosso problema o Deus que nós temos, não para Deus o nosso problema, entendeu? Você aí do outro lado que tem um problema, coloque na sua cabeça que esse problema não é seu. Mostre para esse problema que o seu Deus é muito maior do que ele. E só assim, irmãos, nós veremos resposta nas nossas vidas. Transforme, irmãos, a vida de vocês. É tão simples, irmãos. Busque a Deus. Às vezes nós achamos tanta dificuldade em nossas vidas. E muitas vezes alguns falam: por que eu estou passando por isso? Por que Deus não está vendo? Por que Deus não está ouvindo? Eu acabei de falar para vocês, irmãos. Deus está atento a tudo que está acontecendo conosco. Você sabe o que Ele quer para começar a mudar a sua história? Que você tenha uma intimidade com Ele. Que você busque a Ele. Entregue a Ele os seus problemas. Entregue a Ele as aflições. Entregue a Ele, irmãos, porque só Ele pode fazer. Só Ele pode mudar, só Ele pode transformar nossas vidas. Amém? Vamos dar continuidade à nossa leitura? E me desculpe, irmãos, mas foi algo que o Espírito Santo tocou aqui na minha alma para falar para vocês. Que eu tenho certeza que muitos aí do outro lado estão aflitos, estão passando por alguma dificuldade, talvez por algum problema. Então, o Espírito Santo tocou para que eu pudesse falar isso para vocês. Lembre-se, busque a Deus. Entregue os seus problemas, suas aflições a Deus, porque só Ele pode resolver, não vai ser eu aqui do outro lado, a irmã Suzana, não vai ser seu amigo, não vai ser seu vizinho, não vai ser alguém da sua família que vai te ajudar, não, é só Deus. Então, busque a Ele, entregue a Ele, seja fiel a Ele, obediente a Deus, amém? No capítulo 25, fala sobre o 7º ano. Falou mais o Senhor com Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel, quando tu tiverdes entrado na terra, que eu vos dou, a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a sua vinha, e colherás os seus frutos. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de repouso, um sábado ao Senhor. Não semearás a sua terra, nem podarás a tua vinha. Na doutrina deste capítulo é que o povo de Israel e a terra de Israel pertencem ao Senhor, e que Ele, como Redentor divino, redimiu a ambos os custos do seu próprio sangue precioso. O que se de mesmo nascer de tua terra cegada, não os colherás, aí as uvas do seu vinhedo não vindimarás. Ano de repouso será para a terra. Mas os frutos do sábado da terra vos será alimentos a ti e a teu servo, e a tua serva e o teu criado, e o teu estrangeiro que morar contigo. E a teu gado e aos teus animais que houver em tua terra, todo o fruto dela será para mantimento. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira de que os dias das 7 semanas de anos, que serão 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu, dia da expiação. Farás passar a trombeta na vossa tua terra, e santificareis o ano 50º. E apregoareis liberdade na terra e todos os teus moradores, e a terra dará o seu fruto, e comereis até saciar, e habitareis nela com segurança. E se disseres o que comeremos no 7º ano, eis que não temos semeado, nem teremos o que colher nos nossos frutos. Então eu vos enviarei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Semearei no 8º, também na terra não se venderá de forma permanente, porque minha é a terra, porque vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Aí aqui vem no versículo 24, a redenção das propriedades,
a redenção dos pobres. A redenção das propriedades é a terra podia ser redimida por um parente próximo. O dono original que perdeu a propriedade, o parente próximo que deseja redimi-la. É o preço da redenção segundo o número de anos que ficou arrendada antes do ano do jubileu, para voltar para o seu dono original. Redenção do pobre. Para o seu conhecimento, ajuda-las os gentios. Os prosélitos gentios, pela aliança de Abraão, deviam ser tratados tal como os israelitas. Quando aos empréstimos, nenhum israelita devia cobrar juros de outros israelitas ou prosélito, em um mesmo nível. Não tente ganhar dinheiro tirando proveito do que está em necessidade. Ajude-o emprestando-lhe dinheiro sem interesse próprio. Quer dizer, Deus não proíbe você de dar o dinheiro, emprestar seu dinheiro para alguém. Ele proíbe você emprestar seu dinheiro a alguém e, por querer proveito próprio, cobrar juros. É isso. Que, como tem aí, né, os agiotas, tem aí esse povo que ganha dinheiro através, né, desses tipos de empréstimo. Então, isso aí Deus abomina. Para sempre vos servirão, mas sobre os vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis, cada um sobre o seu irmão com dureza. Embora esses israelitas fossem escravos, não eram no sentido como concebemos hoje em dia. Os senhores deviam tratá-los com bondade, não como os israelitas tinham sido tratados no Egito. Os servos redimidos. E se os peregrinos ou estrangeiros que estão contigo adquirir riquezas do teu irmão que está a empobrecer, e se vender ao peregrino estrangeiro que está contigo, a raça família do estrangeiro, depois que se houver vendido, poderá ser resgatado, um de seus irmãos o resgatará. Enquanto um escravo gentil não podia ser redimido e posto em liberdade, um escravo israelita que tinha sido comprado por um gentil podia. Ou seu tio resgatará, ou o próximo da carne da sua linhagem. O novo início dos negócios ao final do jubileu baseava-se na quantidade de anos que faltavam para o outro para ter a libertação futura. Por base nisso, aumentava e diminuía o valor de uma venda ou hipoteca. Da mesma forma, o cristão, ao dar-se conta de quão perto ou longe está da vinda do Senhor, atribuirá um valor baixo ou alto às coisas terrenas. No capítulo 55, irmão, estou pulando para o capítulo 55, tá? Que é o finalzinho do capítulo 25. Mas se não se redimir nesses anos, o ano dos jubileus, irá ele e os seus filhos com ele, seriam postos em liberdade. Porque os filhos de Israel são meus servos são eles, os quais direi da terra do Egito, e sou o Senhor vosso Deus. Para salvar o homem caído, nosso Salvador tinha que tornar-se homem para um efeito, ser feito nosso parente. Ele fez isto para possuir o direito de oferecer e pagar o preço da redenção. O preço da redenção foi o sacrifício feito na cruz. Amém? No capítulo 26, fala sobre não idolatrar ídolos nem imagens de esculturas, estátuas. Isso é abominável a Deus. Guardarás os sábados. Bênçãos pela obediência. Se andastes nos meus estatutos, guardastes os meus mandamentos e os cumpristes, eu vos darei as chuvas do seu tempo, e a terra renderá suas produções, e a árvore do campo dará o seu fruto. Penalidades pela desobediência. Os brilhantes promessas da bênção pela obediência são agora sucedidas por uma série de calamidades mais atrozes, que alcançarão os israelitas se eles desobedecerem aos mandamentos divinos. Se Deus for por nós, quem será contra nós? Em Romanos 8:31. Mas se o Senhor estiver contra nós, quem será por nós, irmãos? Então aqui nós vemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus pode tudo em nossas vidas, quem é que vai deter
esse tudo que ele pode fazer por nós. Então, nós temos que entender que aqui na Bíblia nós vemos o quanto Deus é maravilhoso em nossas vidas. Mesmo nós sendo pecadores, Deus faz de alguma forma maneiras de fazer com que nós para que nós saímos desse pecado, para se voltar para Ele. Porque se não fossem as misericórdias de Deus em nossas vidas, irmãos, nós já teríamos sido consumidos neste mundo. Então nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Olha, sobre as pragas. Se andastes em oposição para comigo, e não me quisestes ouvir, eu acrescentarei sobre 7 vezes mais pragas segundo os vossos pecados. O juiz às vezes fará com que as pessoas voltem para Deus, mas se elas não o fizer, Deus promete aumentar a pressão até 7 vezes mais em relação o que tinha aplicado anteriormente. Todo crente deve ler estas palavras com muito cuidado. Enviarei também contra vós as feras do campo, que arrebentarão os vossos filhos e destruirão os seus gados, por temor aos bandidos. Ter o Senhor contra nós, que é o que o pecado faz, é o pior que poderia acontecer a qualquer indivíduo, irmãos. Os que persistirem na rebelião foram aqui advertidos de que não escapariam do Senhor. A qualquer parte que eles fossem, seriam achados, os resultados não seriam prazerosos. O alimento seria tão escasso de 10 famílias, representadas por 10 mulheres, teriam que substituir a base de quantidade que normalmente seria consumida por uma família. 7 é o número de Deus para a perfeição, a plenitude e a universalidade. Este será o número para a bênção. E seria o mesmo para o castigo. Em outras palavras, o castigo será total. A fome como resultado do pecado. Como o Senhor utilizou o seu poder para abençoar a obediência, Ele utilizará o seu poder aqui para aparar, julgar a desobediência. O julgamento aqui declarado demonstra a impotência dos deuses adorados. Para provar a ponto, os inimigos de Israel matariam dezenas de milhares de israelitas, inclusive na presença de seus próprios ídolos, mostrando de novo a incapacidade deles, porque Deus é capaz de fazer isso. O grande templo de Jerusalém, que em outra circunstância tinha sido a casa de Deus, foi destruído pelo que os sacrifícios cessariam, os que assinalaria a condenação total de Israel. Porque esse sacrifício não havia mais nada que restasse. Que a igreja moderna leia essas palavras com muito cuidado. E assolarei também a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que lá morarem. E vos espalharei pelas nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra estará assolada, e as vossas cidades ficarão em ruínas. Então a terra desfrutará dos seus sábados, todos os dias que estiver assolada, e vos estarei na terra dos vossos inimigos. A terra descansará, então, e folgará dos seus sábados. Todo o tempo que estará assolada descansará o que não descansou em seus dias de sábado, que lá habitava. E ao que ficarem de vós, infundirei em seus corações tal covardia na terra dos seus inimigos. Irmãos, nesse versículo 26, fala também, né, dessas pragas. As pragas quer dizer que não é porque ele ia lançar pragas, bichos, essas coisas, não. É que quando nós desobedecemos a Deus, nós passamos por provas, nós passamos por trabalhos, nós passamos por dificuldade, por aflições, por problemas. Deus toca nos nossos, Deus toca na nossa pele, Deus toca na nossa carne, Deus toca na nossa vida. Então, para que nós não precisamos passar por esses castigos de Deus, temos que ser obediente a Ele, irmãos. Porque quando nós somos obedientes a Ele, nós somos instituídos para Deus. Os pactos com Deus, ao menos da parte deles, não poderiam ser quebrados, apesar de que os homens quebrarem o pacto, que foi o que Israel definitivamente fez.
fazem com respeito à nossa aliança, ela permanece, mas de certo, aqueles quaisquer que sejam eles que demonstrarem incredulidade quando a aliança estarão efetivamente perdidos. Antes me lembrareis deles pelo pacto com seus antepassados, quando os tirei da terra do Egito aos olhos das nações para ser o seu Deus e o seu Senhor. Nessa passagem, noutras mais na palavra de Deus, vemos que o Senhor promete que a aliança que ele fez com as patriarcas, em últimas instâncias, seria plenamente cumpri-la. E isto anula a ideia imprudente de alguns na igreja moderna que afirmam que Israel já não tem importância espiritual. É tão difícil acreditar quanto negar a cruz. Sobre os decretos e estatutos da lei que estabeleceu o Senhor entre si e os filhos de Israel. Cada uma dessas leis foram instituídas por Deus, o que significa que o homem não teve parte alguma na formulação delas, visto que elas eram as leis de Deus, que eram perfeitas em todos os aspectos. Gente, a lei de Deus era perfeita aos nossos olhos. Nós temos que entender que a lei de Deus é nós nos botarmos em obediência na presença dele. Deus quer tão pouco de nós, irmãos. Ele só quer nossa obediência. O que é nossa obediência? É amar ao próximo, é ajudar, é negar o pecado, é dar verdadeiros testemunhos, é falar da obra de Deus, é levar a palavra de Deus, é dizer, falando sobre as mensagens de Deus, é fazer o que eu estou fazendo aqui, uma leitura bíblica para que vocês entendam, e muitas outras coisas boas que existem nas nossas vidas. Nós temos que nos apartar do mal, nós temos que nos afastar de caminhos esses que não existem mais em nossas vidas. A partir do momento que nós entregamos nossas vidas a Deus, perdão, irmãos, muita coisa em nossas vidas muda. Muitas coisas em nossa vida já não tem mais... Perdão, irmãos. Já não tem mais parte. Deixa eu tomar uma coisa aqui, que acho que é a garganta. Já não tem mais parte nas nossas vidas. Eu não faço mais parte do mundo lá fora, eu faço parte do mundo de Deus. Eu não faço mais parte daquela rodinha dos escarnecedores, eu faço parte das rodas dos irmãos, dos crentes, dos filhos de Deus. Então, nós temos que mudar a nossa estratégia, nós temos que mudar nosso modo de viver. Radicalmente, irmãos. Felizmente, é radicalmente, nós temos que mudar. Vou parar aqui, tá? O próximo vai ser o capítulo 27, que vai falar sobre os votos dos animais são envolvidos, votos a respeito de uma casa, a respeito dos campos. Apesar, irmãos, que já está acabando, né? Aqui o livro de Levítico. No livro de Levítico, capítulo 27, falando sobre os votos, falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, disse-lhes: quando alguém fizer um voto especial ao Senhor, segundo a estimativa das pessoas que tenham que redimir, assim será a sua estimativa. Quando a variação de um homem de 20 anos até 60, a tua estimativa será de 50 ciclos de prata. E se for mulher, a estimativa será de 30 ciclos. E se for 5 anos até 20, a sua estimativa seria de 20 ciclos. E a mulher de 10 ciclos. Aqui fala sobre as quantidades estipuladas eram em prata, que é uma figura de redenção, porque o voto qualquer que fosse para ser válido, uma quantia em dinheiro tinha que ser estipulada por cada pessoa a ser entregue ao santuário. E se for mulher, a estimativa será de 30 ciclos. Mas se for acima de 60 anos, pelo homem, a sua estimativa será de 15 ciclos, e da mulher de 10 ciclos. O sacerdote, nesse caso, seria o expoente da graça. Israel do Monte Horebe fez um voto único que o ser provado pelo padrão da justiça fracassou, mas o verdadeiro grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, com graça faria uma estimativa do nosso valor diante de Deus e por graça cumpriria todos os requisitos desses votos. Os votos dos animais envolvidos faz um voto quanto ao sacrifício. Disse que nenhum voto feito ou concebido mentalmente era estimado como obrigatório. Ele tinha que ser pronunciado claramente com palavras audíveis diante do Senhor e diante do sacerdote. Votos a respeito de uma casa. E
quando alguém santificar a sua casa consagrando ao Senhor, faze um voto com respeito à sua casa. Com dinheiro no santuário, o voto será cumprido. Votos respeito aos campos, o valor seria calculado segundo a quantidade de grãos produzidos na terra. Neste caso, tudo era estimado segundo o número de anos que contados antes do ano de jubileu. Fez voto de campo. Se qualquer outra pessoa a redimisse, fariam isso conforme esta estimativa. Primogênitos dos animais. Havia duas coisas que eram proibidas a um voto: um primogênito dos animais e duas, segundo, as coisas consagradas. Algo consagrado. Dessa forma, todos os presentes consagrados ao Senhor tornavam-se propriedade do santuário. Refere-se a animais limpos, consagrados a Deus no nascimento, não podiam ser redimidos, teriam que ser oferecidos em sacrifício. Cristo foi totalmente consagrado ao Senhor por seus pais quando ele era um menino, e certamente não podendo ser redimido. Foi morto, mas foi morto não devido aos seus próprios pecados, porque ele não tinha pecado, mas sim por causa dos pecados dos outros. Assim se tornou possível a redenção da nossa humanidade, ao menos daquele que crê. Sobre o dízimo. E todo o dízimo seria o 10% da terra, assim da semente do fruto das árvores consagradas ao Senhor. Se alguém quiser redimir algo dos seus dízimos, acrescentará uma quinta parte a isso. E todo o dízimo de vacas, ovelhas e tudo que passar debaixo da vara, a 10ª parte será consagrada ao Senhor. Não olharás se for bom ou mal, nem o substituirás. E se o fizer, tanto um como o outro serão coisas sagradas, não se resgatará. Esses são os mandamentos que ordenou o Senhor a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Amém? Aqui termina o livro de Levítico e a próxima leitura nós vemos no Números, 4º livro de Moisés, chamado Números. Amém? Irmão, nós vamos orar. Eu vou deixar aqui para vocês, né? Como eu falei, o Salmo 91, que eu falei que toda leitura bíblica eu iria ler o Salmo 91 para que vocês meditassem sobre ele e que vocês recebam essa leitura como um conselho, né? Que vocês possam ter uma intimidade com Deus, entregar para Ele todas as suas aflições, todas as suas necessidades, porque é só Ele que pode fazer todas as coisas em nossas vidas. Só Ele pode nos transformar, nos libertar, nos renovar. Então, nós temos que confiar, porque só Deus pode fazer o mover na nossa vida. Irmãos, Deus fez um mover tão esplêndido na minha vida, que se eu for parar aqui para contar para vocês quantos e quantos testemunhos eu tenho, tá? Na minha vida, eu tenho certeza que esses testemunhos vão edificar a vida de vocês e também vão aconselhar a vida de vocês. Porque nem sempre eu fui essa pessoa que eu sou hoje. Essa pessoa cristã, levando a palavra de Deus, procurando me consertar todos os dias, porque nós temos que procurar nos consertar todos os dias, irmãos, porque nós somos cheios de defeitos. Nós não somos perfeitos. Claro que nós vamos ser sempre perfeitos aos olhos de Deus, mas para nós mesmos, nós sabemos que nós não somos perfeitos. Nós temos nossas falhas, nós pecamos. Muitas vezes, até mesmo sem querer, nós blasfemamos. Então, nós temos que pedir perdão a Deus todos os dias. Nós temos que falar com Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, porque é assim que Deus vai se agradar da nossa vida. Eu era uma pessoa que eu não lia a Bíblia, que eu quase não ia para a igreja. Muitas vezes eu era aquele cristão assim, um pé no mundo, um pé na casa do Senhor. Então eu vivia, né, escancarada, pé no mundo, pé na casa do Senhor. Então isso aí fez com que Deus me fizesse passar por provações. Ele começou a trabalhar na minha vida.
Só que o trabalhar de Deus muitas vezes é silencioso, irmãos. Deus estava trabalhando na minha vida, só que eu não estava vendo, não. Entendeu? Eu só vivia minha vida. Achava que ali estava tudo certo, que eu estava sendo perfeita aos olhos de Deus. Às vezes recebia crítica, né, das pessoas, mas para mim aquilo ali não era nada, porque eu não levava a sério. E muitas vezes quando você recebe um conselho, aquele conselho muitas vezes é para abrir sua mente. Nós temos que entender certos conselhos, nós temos que entender certas palavras que nós recebemos. Que muitas vezes Deus manda aquele conselho dele através de um irmão, através de um pastor, através de um amigo, uma amiga, de um desconhecido, tá, irmãos? Cansei de receber recado de Deus através de desconhecidos, eu não dava importância, tá? Eu achava que aquilo ali era obra do coração do homem mesmo. Muitas coisas, às vezes, a gente acha que vem do coração do homem, mas aquilo ali está vindo de Deus e nós não sabemos. Então, eu passei muitos anos da minha vida. Vou falar para vocês aquilo, só de início. Eu passei muitos anos da minha vida recebendo as mensagens de Deus. Anos, irmãos. Vamos contar aí, anos da minha vida, eu não passei dias, foi anos da minha vida. Deus foi me tentando, Deus foi me testando, Deus foi me provando. A cada ano que passava, Deus me trazia uma prova, mas eu não entendia que aquilo ali estava realmente vindo do meu Deus. Até que um dia, talvez ele parou, olhou para mim e falou, filha, falou com ele, eu penso assim. Tá? Eu tenho minha intimidade com Deus e o meu modo de falar com Deus. Eu acho que ele parou e olhou para mim e falou assim, filha, eu já falei tanto com você, eu já te aconselhei tanto, eu já te tentei de resgatar de todas as maneiras. E tudo isso eu tentei com bem. Agora eu vou ter que tocar em você. Eu vou ter que fazer algo para que você veja com seus olhos que eu estou falando com você, minha filha. Eu estou sendo um pai bom, um pai amoroso. Só que agora eu vou ter que te castigar. Eu penso assim, irmãos, que Deus estava falando assim comigo, entendeu? Deus não estava totalmente, diretamente falando comigo, mas ele estava falando com ele mesmo ali, como que ele ia fazer para me resgatar. Porque ele queria resgatar a minha alma. Porque eu tenho certeza que se Deus não tivesse me resgatado, eu não estaria aqui hoje, irmãos, contando isso aqui para vocês, lendo a Bíblia com vocês, conversando com vocês, entregando a mensagem do Espírito Santo a vocês. Eu estaria no mundão, curtindo, vivendo, na badalada, nas festas, talvez até bebendo. Então, primeira coisa que Deus fez foi eu sentir que eu estava tendo um tipo de enfermidade que se eu continuasse bebendo, olha só, irmãos, isso é muito sério. Se eu continuasse bebendo, eu hoje poderia não estar aqui. Então Deus fez com que eu tomasse nojo da bebida. Primeira coisa que Deus veio e trabalhou em mim foi o meu vício. O vício que eu tinha de final de semana, sexta-feira, sábado, domingo, tá no barzinho ali tomando uma cerveja. Irmãos, muitos ainda têm isso, eu sei que tem. Tudo bem, cada um tem seu direito, cada um tem seus gostos. Muitos falam assim, eu trabalho a semana toda, será que eu não posso no final de semana tomar uma para relaxar? Gente, a gente não relaxa com bebida, não. Com bebida a gente passa vergonha. A gente acha que a bebida nos traz conforto, nos traz relaxamento, nos traz paz, mas pelo contrário, a bebida te traz vergonha, te faz se transformar em um cachorro. Qual é o significado do cachorro? É aquele que lambe o seu próprio vômito. Quantos e quantos já beberam tanto para chegar em casa vomitando, às vezes cair ali no seu próprio vômito. Quantos não já beberam tanto para ficar falando besteiras ali no meio das pessoas, passando vergonha entre si mesmo, mas sem saber que está passando vergonha, irmãos.
Irmãos, eu sei que isso acontece porque já aconteceu. Não, sou sincera que nunca aconteceu de eu vomitar, né, e cair ali no meu próprio vômito, mas poderia ter acontecido, Deus poderia ter permitido. Mas Deus permitiu eu talvez passar uma vergonha. Deus já permitiu eu beber tanto que para subir as escadas para o meu apartamento eu tinha que ficar escalando degrau por degrau para não cair. Então isso não é vida para o ser humano, irmãos. Coloca na cabeça de vocês. Vocês preferem viver uma vida de vergonha, uma vida de cachorro, uma vida de... Que é isso que eu estou se referindo à bebida. Contendas, tá? Porque quando a bebida, ela faz parte do leão, do cachorro, do macaco. Ela faz parte disso aí. Porque o leão é quando a pessoa bebe e quer ficar... Tem toda a força do mundo, até mesmo para agredir as pessoas. Do macaco é a vergonha. Faz tanta palhaçada que todo mundo ri. Do cachorro é que você acaba bebendo tanto que você vomita, quando você pensa que não, você cai ali no seu próprio vômito. Se não tiver alguém para te socorrer, você lambe o seu vômito. Então esse é o cachorro. E a contenda, né? Porque Deus não se agrada desse tipo de coisa. Então a primeira coisa que Deus fez na minha vida foi me livrar, irmãos, da bebida, do álcool. Eu bebia, irmãos. Não tenho vergonha de dizer para vocês não, porque isso aqui é um testemunho que eu tô contando para vocês. É um testemunho rápido, mas é um testemunho de vida, do que eu já passei. Dava sexta-feira, gente, eu não queria saber de nada, nem de filhos. Sentava lá no meu barzinho, ali as amizades, porque todo mundo acha que tem muito amigos, mas você só tem amigos porque você paga a conta para eles. Porque vocês pagam a cerveja deles, porque vocês pagam o tiragosto deles. Mas vai deixar parar de beber para você ver o que acontece. Sabe o que eu ouvia? Vixe, ficou careta. Vixe, é crente. Vixe. Não, mulher, senta aí, toma uma com nós. Não, gente, eu não bebo. Dama, então, um refrigerante. Mas por quê? As pessoas, elas têm dinheiro suficiente para te dar o vício. Mas ela não tem dinheiro suficiente para falar assim, vamos fazer o seguinte, então, já que você não bebe, que você está precisando de alguma coisa na sua casa, responde para mim aí, irmãos, nos comentários. Alguém já passou de estar num lugar, beber, de repente você não bebe mais, aí você chega naquele mesmo lugar, alguém já te ofereceu ajuda? Alguém já te deu os parabéns por parar de beber? Alguém já te deu os parabéns por você não estar mais na roda dos escarnecedores? Diga para mim, irmãos, porque eu nunca recebi isso. Eu nunca recebi os parabéns de ninguém. Só que eu não quero. Eu não preciso ser reconhecida pelo ser humano. Eu quero ser reconhecida por Deus, que foi isso que Deus fez por mim. Esse é o meu primeiro testemunho que eu estou contando para vocês. Deus me tirou do mundo do vício. O vício era, não minto, era prostituição e a bebedeira. Porque a prostituição vem como, irmãos? Ah, você se interessa por fulano, você não sabe nem se fulano é casado ou não, aí a bebida já está acima do normal, você acha que você está fazendo tudo certo, mas não está. Então vamos parar um pouquinho e pensar no que nós fazemos da nossa vida. O que nós estamos fazendo para agradecer a Deus, amém? Vamos ler o Salmo 91 comigo, vamos me acompanhar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o meu altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem de todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente.
Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei mudanças de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar a oração que Deus nos ensinou, que eu tenho certeza que todos vocês sabem, né, irmãos? Que é uma oração, até mesmo, que é um diálogo que nós temos com Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livre do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. A oração do Pai Nosso nos ensina que nós temos que agradecer a Deus todos os dias e a todos os momentos. Porque nós temos que honrar a Deus na terra e nos céus. E temos que agradecer a Deus pelo alimento de todos os dias. Porque Deus nos alimenta, irmãos. Porque se nós estamos vivos, estamos escutando, estamos andando, estamos enxergando, estamos falando, é porque Deus nos alimenta. Independente de como seja o alimento, Deus não deixa faltar. Então nós temos que agradecer a Deus todos os dias por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele tem feito por nossas famílias, por todos os livramentos que Ele tem nos dado. Porque Deus nos livra a todo momento. Deus nos dá livramento todos os dias. Agradeça a Deus pela saúde dos teus filhos, agradeça a Deus pelo seu trabalho, agradeça a Deus pela sua família perfeita ou imperfeita. O importante é que nós possamos orar e interceder por cada um deles, amém? Fiquem todos na paz do Senhor, compartilhe esta oração.